Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Lembrando, mais uma vez, que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você assiste na sua escola com o seu professor ou sua professora, certo? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho das orações subordinadas. Mas não dá para a gente falar das orações subordinadas sem recordar a aula passada que a gente falou um pouquinho das orações coordenadas. Então vamos lá, vamos recordar. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou locuções verbais. Observe, eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Olha só, eu tenho que contar quantos verbos eu tenho em cada trecho. Cada verbo indica que eu tenho uma oração. Então, na letra A, eu fui ao cinema, eu tenho aqui fui, verbo. Então, eu tenho uma oração, porque eu tenho somente um verbo. Olha a letra B. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Fui, me diverti. Dois verbos significa que eu tenho duas orações. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Fui, diverti, ser horrível. Então, eu tenho aqui três verbos, né, com uma locução verbal, então tem três orações. Então, as orações são classificadas em orações coordenadas e subordinadas. Então, vamos falar um pouquinho mais disso. As orações coordenadas, elas são orações independentes, então elas não precisam de uma outra oração para ter um sentido completo. Observe, saímos de manhã e voltamos à noite. Se eu digo para você, saímos de manhã, você me compreende. Se eu digo para você, voltamos à noite, você também me compreende. Ou seja, a segunda oração, ela tem sentido completo, ela não depende da primeira para ser compreendida. Já a oração subordinada, ela depende de uma oração, da primeira oração, para que ela seja entendida. Observe, eu não fui para a escola porque estava doente. Se eu te digo eu não fui para a escola, ótimo, você entendeu, não é mesmo? Mas se eu digo porque eu estava doente, você vai ficar um pouco confuso, né? Porque estava doente? Como assim? Está faltando informação, não é mesmo? Isso significa que a segunda oração, porque estava doente, é uma oração subordinada. Ela depende da primeira oração para que ela seja compreendida, para que ela tenha sentido completo. Bom, vamos falar um pouquinho mais. Então, na aula passada, a gente falou das orações coordenadas, que são essas orações que são independentes, elas têm sentido sozinhas, uma não depende da outra para ser compreendida. Elas podem ser ligadas por conectivos ou justapostas. Quando eu não tenho o conectivo, eu tenho apenas uma vírgula. Observe, a atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Olha que linda essa atriz, hein? Bom, mas vamos lá. Então, a atriz falou aos jornalistas, você entendeu? E despediu-se em seguida, você entendeu também. Isso significa que uma oração não depende da outra para ser compreendida. Nesse caso aqui, né, eu tenho conectivo e despediu-se em seguida. Então, é uma oração coordenada e ela tem a presença de um conectivo. Bom, então vamos falar mais um pouquinho. As orações coordenadas, elas são consideradas sindéticas quando elas apresentam conjunção. Olha só, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, eu estou deduzindo que choveu à noite porque, né, o chão está molhado. E ela pode ser também assindética, e aí eu não tenho conjunção fazendo essa ligação. Eu uso uma vírgula. Olha só, tudo passa, tudo corre, é a lei. Observe, eu não tenho conjunções ali, eu não tenho conectivos. E, porque, por isso, logo, entretanto, no entanto. Então, é uma oração considerada coordenada assindética. As coordenadas podem ser sindéticas e assindéticas. Observe essas duas construções aqui, que inclusive são bem parecidas. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Olha só, observe que eu usei vírgulas, não usei nenhum conectivo. Olha o segundo exemplo. Meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Então, essa aqui é uma assindética, eu não tenho conexão. Eu fiz a separação das orações com vírgula. Então, seriam orações justapostas. E aqui eu tenho a presença de dois conectivos, e porque. Então, essa é uma assindética e essa é uma sindética. E de acordo com a ideia que essa conjunção introduz, eu tenho uma classificação para essas orações sindéticas. Então, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Então, eu tenho duas classificações para as orações coordenadas, sindética e assindética, com presença de conjunção e sem a presença de conjunção. E dentro das sindéticas, eu tenho ainda 5 classificações, que são essas aqui. Mas vamos falar um pouquinho mais dela. As aditivas, como o próprio nome fala, ela acrescenta informação, né? Adição, soma. As conjunções que a gente mais usa são essas aqui, ó.
e, nem, mas, também. Não venderemos a casa, nem o carro, certo? Então, aqui eu tenho nem, né? Nem uma coisa, nem outra. Então, estou acrescentando informação. Ainda falando das orações coordenadas sindéticas, a gente tem as adversativas. Como o próprio nome sugere, ela indica uma adversidade, então uma oposição, alguma coisa contrária. As principais conjunções são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Observe aqui o exemplo. Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Também temos as alternativas, então, que é essa ideia de alternância, uma coisa ou outra. As principais conjunções são ou, ora, ora, já, quer, siga, siga o mapa ou peça informações. Então, ou você segue o mapa ou você para e pede informação, certo? Bom, as conclusivas, como o próprio nome sugere, elas têm uma ideia de conclusão. Eu uso geralmente para conectar essas duas orações o portanto, o logo, o por isso, o pois, o assim. São todos cegos, portanto não podem ver. Então, se são cegos, eles não podem ver. As explicativas trazem uma explicação. As principais conjunções são que, porque, pois, porquanto, senti frio, porque estava sem agasalho, certo? Então, qual o motivo de eu ter sentido frio? Eu não trouxe o agasalho. Muito bom. Então, olha só, a gente falou das orações coordenadas, certo? Que são aquelas que são orações que têm sentido completo, uma não precisa da outra para ser compreendida. E agora a gente vai para o tema da aula de hoje, que é orações subordinadas. Observe, eu não fui para a escola porque estava doente. Eu tenho uma conjunção ali que é o porquê, e a segunda oração, porque estava doente, ela não tem sentido completo, não é mesmo? Então eu preciso da primeira ali para que ela seja entendida, como a gente falou anteriormente. As orações subordinadas, elas também são divididas, também são classificadas de acordo com a sua ideia. Então, eu tenho as substantivas, que têm valor de substantivo, as adjetivas com valor de adjetivo e as adverbiais, que têm valor de advérbio. Dentro dessas três classificações, eu tenho algumas subclassificações. Subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Dentro das adjetivas, eu tenho explicativa e a restritiva. Dentro das adverbiais, eu tenho a causal, a comparativa, a concessiva, a condicional, a conformativa, a consecutiva, a final, a temporal e a proporcional. Espera aí, não precisa desesperar, certo? A gente vai ver por etapas e eu tenho certeza que você vai entender todas elas e vai tirar de letra. Mas vamos lá. A primeira oração que a gente tem, que são as subordinadas substantivas, tem valor de substantivo, né, de nome. Então, vamos lá. A primeira delas é a subjetiva. A subjetiva, ela tem valor de sujeito. Então, ela começa com expressões como é necessário, é preciso, é útil. Olha só essa aqui. É necessário que eles estudem mais. A predicativa, ela tem valor de predicado. Então, ela tem essa função de predicativo do sujeito. Então, ela vai trazer mais informações sobre o sujeito. Então, meu desejo era que me dessem um presente. A completiva nominal, ela tem função de complemento nominal. Então, observe, temos necessidade de que nos apoie. Então, necessidade aqui é um nome, certo? É um substantivo abstrato. Então, eu estou complementando a ideia, como o próprio nome diz, é uma completiva nominal. Então, eu estou complementando o nome. Necessidade de quê? De que nos apoie. Eu tenho também, dentro das orações substantivas, a objetiva direta, que tem função de objeto direto. Então, é quando eu faço a pergunta para o verbo, e aí o que completa essa minha pergunta, que responde essa minha pergunta, não vem com preposição. Observe, nós desejamos que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Que a sua vida seja boa. Então, eu não tenho aqui nenhuma preposição. É diferente da objetiva indireta, que ela tem a função de objeto indireto. Recordo-me de que tu me amavas. Recordo-me de que, certo? Quem se recorda, recorda de alguma coisa. Então, eu tenho a presença aqui da preposição, por isso ela é uma objetiva indireta. A apositiva, ela tem função de aposto. Vou te dar uma dica. Geralmente, ela tem 2 pontos. Olha só. Desejo-te uma coisa, 2 pontos. Que tenhas muita sorte. Então, tem aposto, né? Como se eu estivesse falando com a pessoa. Então, vamos lá, para a gente praticar um pouquinho e ver se a gente entendeu todas essas orações, todas essas classificações das subordinadas substantivas, que tal a gente jogar um pouquinho? Vamos lá? Então, vamos lá, vamos ver se você acerta todas junto comigo. A primeira frase é, minha mãe só deseja uma coisa, que eu seja feliz. Observe que eu tenho 2 pontos aqui. Isso é característica de uma oração
subordinada, substantiva, apositiva, certo? Tenho certeza de que a felicidade importa. Tenho certeza de que, olha só, certeza é um substantivo abstrato e eu tenho um complemento. Então, para esse substantivo abstrato, então, é uma completiva nominal. Perguntei várias vezes quando eu seria feliz. Perguntei o quê? Perguntei várias vezes o quê? Quando eu seria feliz. Então, eu tenho aqui um objeto direto, não tem a presença de preposição. Eu não tenho segredos para te contar. Bom, o que eu não tenho? Segredos para te contar. Então, eu tenho aqui uma objetiva direta também, sem a presença de preposição. É fato que a corrupção é prejudicial. É fato, é útil, é necessário, é preciso, é característica de oração subjetiva. É possível que você vença. Mais uma vez, é possível, característica de uma oração subjetiva. É bom que você prove vestido de noiva. Mesmo sentido, não é mesmo? Então, uma estrutura muito parecida com as anteriores é uma oração subjetiva. Então, é bom, é necessário, é preciso, é útil que façamos os exames escolares. Também mais uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Parece que o tempo parou. Bom, também tenho aqui uma subjetiva. Minha intenção é que o trabalho seja feito. Então, minha intenção é, observe que eu tenho ali um verbo de ligação, certo? Então, minha intenção, eu tenho aqui um substantivo abstrato, mas eu tenho um verbo de ligação, e isso é característica de predicado do sujeito, então é uma subordinada subjetiva predicativa. O meu desejo é que você seja feliz. Então, é uma estrutura bem parecida com a anterior, não é mesmo? Então, eu tenho aqui desejo, que é um substantivo abstrato, tenho o verbo de ligação, isso também é característica do predicado do sujeito, então eu tenho uma predicativa. Tenho confiança em que você volte logo. Bom, tenho confiança que você volte logo. Então, eu estou completando ali o substantivo abstrato, que é confiança, mas eu não tenho um verbo de ligação na sequência, então ele é um complemento nominal, eu tenho uma oração completiva nominal. Tenho esperança que o amor seja eterno. Olha só, então, esperança, substantivo abstrato, eu não tenho um verbo de ligação na sequência, então isso também é característica do complemento nominal. No grupo existe essa lei, 2 pontos, que o silêncio seja de ouro. Bom, esses 2 pontos são características de uma apositiva. Eu desconheço quem são os escolhidos. Eu desconheço. Quem desconhece, desconhece alguém, né? Desconhece alguma coisa. Então, desconhece quem são os escolhidos. Aqui eu tenho um objeto direto. Eu espero que você seja feliz. Bom, eu espero o quê? Quem espera, espera alguma coisa. Então, eu tenho um objeto direto, que você seja feliz. Ela perguntou quem estava ali. Bom, quem pergunta também pergunta alguma coisa. E aqui eu não tenho nenhuma preposição, então é um objeto direto. Eu quero saber quem comeu minhas bolachas. Bom, quem quer saber alguma coisa, não é mesmo? E aí, quem comeu minhas bolachas? Objeto direto. Minha mãe perguntou quanto custava o remédio. Minha mãe perguntou quanto custava o remédio. Minha mãe perguntou o quê? Quanto custava o remédio. Então, é um objeto também direto. Só tem uma condição, que você fique em paz. Olha lá, 2 pontos. Então, isso me diz que é uma apositiva. Tenho medo de que essa saudade nunca acabe. Então, eu tenho medo, ele é um substantivo abstrato, eu não tenho verbo de ligação na sequência, isso indica que é um complemento nominal. E por último, é importante que você esteja atento. É importante, é útil, é necessário, é preciso, é uma subjetiva. E aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos continuar a aula de hoje?
Muito bacana o joguinho, não é mesmo? Então a gente falou mais, a gente praticou mais sobre as orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Agora a gente vai praticar um pouquinho sobre as subordinadas adverbiais, adjetivas. Bom, as adjetivas, elas são classificadas em explicativas e restritivas. A gente só tem essas duas classificações. A explicativa, como o próprio nome diz, ela explica o termo antecedente. E uma dica, ela vem entre vírgulas. Olha só, a África, que é um continente do hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. A restritiva, ela vai restringir o significado do seu antecedente. Então, as pessoas que são alegres vivem melhor. Então, todas as pessoas vivem melhor? Não, apenas aquelas que são alegres. Bom, bem bacana, né? Então, vamos lá, mais um joguinho para a gente praticar, para ver se você entendeu direitinho. Muito bom, então vem comigo. Restritiva ou explicativa? João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Então, estou explicando quem era João. Observe que está entre vírgulas. Número 2. As crianças que são seres em desenvolvimento necessitam da presença dos pais. Então, as crianças necessitam a presença dos pais. Aqui, entre vírgulas, eu tenho uma explicação, que são seres em desenvolvimento. Número 3. Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, tem uma explicação. Pedro, que era advogado. Também entre vírgulas. Número 4. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. Então, essa cantora da qual eu estou falando, certo? Então, eu estou falando dessa cantora. Ela era otimista e batalhadora. Então, eu estou restringindo. É uma cantora especificamente. Número 5. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Então, meu esposo merece todo o meu amor. E por quê? Porque ele sempre me apoiou. Então, estou explicando. Número 6. Odeio pessoas que falam alto. Bom, odeio todas as pessoas? Não, odeio somente aquelas que falam alto. Número 7. Gosto de pessoas que são otimistas. Gosto de todas as pessoas? Não, gosto somente daquelas que são otimistas. Número 8. Eram leituras que emocionavam. Todas as leituras emocionavam? Não, essas leituras emocionavam. Número 9. A irmã, que era cega, foi à festa com ele. Então, a irmã, que era cega. Então, estou acrescentando aí informação, né? Explicando sobre a irmã. E número 10. As músicas possuem letras que inspiram. Então, as músicas possuem letras que inspiram. Temos aí uma restritiva. Muito bom, acertamos todas, não é mesmo? Bora lá então, continuar a aula de hoje? Muito bom, então agora a gente vai partindo aí para a última divisão aí das orações subordinadas. A gente vai falar agora das orações subordinadas adverbiais. Então, elas remetem aí aos advérbios. Bom, então a gente tem as causais, como o próprio nome diz, elas exprimem causa. Já que está nevando, ficaremos em casa. Então, qual que é a causa de a gente ficar em casa? Está nevando. As comparativas, que tratam de comparação. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Então, eu estou comparando Maria e a irmã dela. As concessivas, que vão indicar concessão, ou seja, que vão indicar permissão. Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, apesar de não terem terminado, eles se retiraram da reunião. Nós temos também as condicionais, que indicam condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, eu tenho uma condição aí, que é me esforçar para conseguir uma boa nota na prova. Conformativa, ela exprime concordância, então conforme alguma coisa. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca, então de acordo com as especificações da biblioteca. Consecutiva, ideia de consequência, gritei tanto que fiquei sem voz. Então qual que foi a consequência do tanto que eu gritei? Acabei ficando sem voz. Final, ela vai expressar uma finalidade, então um objetivo. Todos trabalham para que possam vencer. Atemporal, ela vai tratar de circunstâncias de tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Então, quando eu fico feliz? Quando eu vou visitar a minha mãe.
E a proporcional, ela vai falar dessa proporção, né? Então, à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Quanto mais o tempo passa, mais a chuva aumenta. Bom, e para a gente praticar um pouquinho mais um joguinho então. Orações subordinadas adverbiais. Vem comigo. Bom, então vamos analisar essas frases aqui, essas orações. Me ajuda. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, ela está com o pé quebrado, mesmo assim, ela gosta de dançar, né? Então, eu tenho aqui uma concessiva. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Então, qual foi o motivo? Por que a gente não foi à festa? Qual foi a causa? A chuva, certo? Consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, consoante, conforme, de acordo. Então, eu tenho uma conformativa. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, tem uma ideia de tempo, né? Enquanto uns se divertem, nós trabalhamos, né? Então, enquanto a gente se diverte, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos, nós estudamos. Então, vamos lá, é uma ideia aqui de tempo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, tem uma comparação entre a Paula e o irmão dela. Iremos à festa desde que não chova. Então, qual que é a condição para a gente ir à festa? Não pode chover. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Então, qual que foi a finalidade? Qual que foi o objetivo? Por que a gente preparou tanta comida? Para que todos possam se alimentar. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Olha só. Então, tem uma proporção. Quanto mais o tempo passa, mais distante a gente fica. Vamos lá, vamos ver se a gente acertou todas. Bom, que bacana. Tenho certeza que você acertou todas junto comigo. Bom, vamos lá então? E aí, gostou da aula de hoje? Foi bacana, não é mesmo? Hoje nós começamos fazendo uma revisão da aula anterior. A gente relembrou o que são orações coordenadas, a diferença das coordenadas para subordinadas, a classificação das coordenadas, não é mesmo? E a gente falou mais especificamente na aula de hoje sobre as orações subordinadas. Vimos todas as classificações, jogamos, nos divertimos, espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Até lá!